Mas glória a Deus por aqueles que estão, porque irão receber uma revelação nova da parte de Deus. Hoje eu vou estar ensinando vocês e pregando sobre o dízimo. O dízimo, comendo o pão e plantando a semente. Comendo o pão e plantando a semente. Mas a forma na qual eu vou estar ensinando hoje sobre o dízimo, não é uma forma na qual às vezes muitas pessoas quando vêm à igreja, às vezes ficam temorosas. É um assunto completamente sensível, é um assunto completamente às vezes polêmico, pela forma na qual ensinam, pela forma na qual, sempre no momento do dízimo, das ofertas, a forma na qual os líderes ou as pessoas que estão à frente estabelecem as informações para que o povo possa dizimar e ofertar. Ponto número 1, eu não estou trazendo essa mensagem para vocês porque as nossas finanças caíram, de forma nenhuma. Eu, muito pelo contrário, eu aprecio de forma generosa na qual vocês têm ofertado e dizimado nessa casa. Afinal de contas, vocês têm reconhecido que o reino de Deus é terra fértil, right? E que $10 no bolso de vocês é simplesmente $10. Mas semente no reino de Deus vem com medida recalcada, sacudida e transbordante. Então eu não estou trazendo essa mensagem aqui, até porque, se essa fosse a intenção, eu esperaria para toda a congregação, para que toda a congregação estivesse aqui. Hoje eu sei que mais ou menos cerca de 40 pessoas não vieram, right? So eu poderia esperar por essas pessoas para poder dar essa mensagem, mas não. Eu quero simplesmente ensinar a vocês sobre o dízimo em uma nova perspectiva. Eu não de maneira alguma eu não quero desrespeitar as outras perspectivas e não é o meu ponto aqui entrar em teses ou entrar em forma de provar alguma coisa, não, de forma nenhuma. Eu simplesmente vou estar ensinando para vocês aquilo que Deus tem colocado na minha vida para poder compartilhar com a igreja na qual Ele tem confiado nas minhas mãos, amém? Agora os que os outros creem sobre dízimo, oferta, good. Só que aqui eu vou estar compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu creio que é responsabilidade de todo pastor compartilhar aquilo que Deus tem falado ao coração dele para falar à congregação. E muitas das vezes quando nós falamos sobre dízimo, assusta a igreja. Muitas pessoas nem ensinam sobre o dízimo. Muitas pessoas nem ensinam sobre ofertar na casa do Senhor. Sabe por quê? Ponto número 1, muitos não têm a informação ideal e com integridade para poder ensinar sobre esse aspecto. Ponto número 2, muitos nem têm a integridade para poder entrar num assunto na qual arrepia a igreja quando se fala em dinheiro, right? Quando fala em dinheiro na igreja, muitas pessoas acabam se arrepiando com isso, com essa ideia de dinheiro. Muitas pessoas falam que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, o dinheiro não é a raiz de todo mal. Muitas pessoas falam que o dinheiro é sujo. Não, o dinheiro não é sujo. Sujo é o coração de muitas pessoas que pegam o dinheiro. Hello. Muitas pessoas falam que o dinheiro o dinheiro é verde. Aqui na América ele é verde. No Brasil ele tem outra cor. Em Portugal tem outras cores. O euro. A palavra de Deus nos fala e nós não podemos de forma alguma interpretar as escrituras de forma incorreta. A palavra de Deus nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é quando você deposita algo em algo que não é o seu senhor. Sempre quando você faz senhor da sua vida quem não é senhor, aí é onde é a raiz do mal. É aí onde você começa a se complicar. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então muitas pessoas têm utilizado vários métodos ou metodologias ou ensinamentos para poder falar sobre o dízimo, principalmente quando a situação financeira da igreja não anda muito bem. Hello. Principalmente quando às vezes nós temos compromissos com televisão, nós temos compromissos com outros aspectos do ministério e que muitas das vezes nós nos metemos neles. Right? Então nós como que ensinamos o dízimo e colocamos o dízimo e a oferta que se porventura você não cumprir com isso, alguma coisa pode acontecer contigo. Será que alguém aqui já ouviu algum tipo de interpretação dessa forma? Levanta a mão se você já ouviu. Se você não dá os seus dízimos, suas ofertas, o devorador vai vir e vai destruir sua vida, porque você acaba de abrir a porta para o diabo. Se você não der os seus dízimos ou as suas ofertas, você está sendo amaldiçoado. E utilizam Malaquias para poder comprar, para poder basear esse tipo de metodologia.
pois eu estou aqui para falar para vocês, como introdução, que o nosso Deus, o meu Deus, e o Deus na qual você serve, não está no negócio de maldição. Eu vou repetir isso mais uma vez. O meu Deus e o seu Deus não está no negócio de maldição. Eu posso procurar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse e observar algumas escrituras no Antigo Testamento, formas na qual Deus operava naquela época e lidava com o povo, a época de lei, por exemplo, e trazer essas escrituras para poder dar base a uma teologia, ou dar base a um fundamento próprio meu, para poder fazer com que as pessoas façam o que eu quero que elas venham a fazer. E eu falo que é bíblico. Right? Porque na verdade, meus amados, o que todo líder e todo homem e mulher de Deus, cristão, believer, cristão, necessita compreender que quando você ler a Bíblia, você tem que ler na perspectiva de um coração que te ama tanto, que não há nada que você possa fazer para que ele possa te amar mais, e não há nada que você possa fazer para ele te amar menos. Esse é o coração de Deus. Então hoje eu vou estar ensinando sobre dízimos e ofertas. Dízimo, vou me concentrar um pouco mais no dízimo, mas revertendo isso tudo para que todos nós venhamos a compreender e tentar entender um pouco mais o coração de Deus. Vocês estão comigo? No domingo passado nós compartilhamos sobre Hebreus capítulo 4, verso 16. E quando nós falamos em Hebreus capítulo 4, verso 16, a palavra de Deus diz assim que nós temos que nos achegar, venha e se achegue ao trono da graça. Porque ali no trono da graça, fala trono da graça. Como se chama o trono de Deus? Como se chama o trono de Deus? Então é no trono da graça, é o local na qual você encontra misericórdia e na qual você encontra graça, a fim de que nós venhamos a encontrar misericórdia e acharmos graça em tempos de necessidade. Então como é que eu posso, como um pregador, me estender aqui como homem do Senhor, como homem de Deus, e pregar sobre Hebreus capítulo 4, verso 16, que eu creio que muitos já pregaram acerca dessas escrituras, dessa escritura em específico, dessa porção bíblica, e de repente me estender no outro domingo e falar que se você não dizimar, você está sendo amaldiçoado. Isso está acontecendo, meus amados, em muitos locais. Às vezes acontece até mesmo conosco, se nós não prestarmos atenção. Pregamos algo em um domingo, e no outro domingo nós falamos algo completamente diferente. Simplesmente porque falhamos com o conhecimento geral do coração de Deus. A palavra de Deus diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você só pode compreender as coisas espirituais sendo espiritual. Você nunca vai poder compreender a graça de Deus e o amor de Deus com a sua mentalidade carnal. Você vai tentar compreender com essa mente como é que Deus pode me perdoar tantas vezes. Como é que Deus, watch this, como é que Deus pode me abençoar às vezes na minha miséria. Como é que Deus pode me proteger quando muitas das vezes eu mesmo sei com a minha consciência que eu estou caminhando erroneamente. Como? Como é que você vai compreender esse Deus? Que quando Abraão mente que Sara era irmã dele, para poder não morrer, porque estava com medo, o homem de fé estava com medo. E aí esse homem sai do Egito rico. Como é que você pode compreender que pela primeira vez ele ainda não aprendeu, ele fez pela segunda vez, quando ele se encontra com o rei Abimeleque. E quando ele se encontra com ele, ele mente mais uma vez, ao ponto de Deus fechar o ventre de Sara para proteger a semente. Que semente era essa? Isaac? Não, Jesus. Deus está sempre preservando, mesmo na sua miséria, mesmo nos teus erros, a aliança de Deus é mais forte do que a sua própria consciência. Será que todos nós uma vez na vida já experimentamos isso? Quando você mesmo olhou para o espelho e falou assim,
eu não merecia isso que está acontecendo comigo. Eu não merecia essa bênção porque olha o que eu fiz, olha o meu passado, olha a minha estrutura. Como Deus pode me perdoar dessa forma? Como Deus pode me amar dessa forma? Sabe por quê? Porque a religião tem te ensinado que você necessita fazer algo para que Deus possa estender a mão para você. Meus amados, não é sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo, presta atenção, é sobre aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Quando você compreende o amor de Deus, a graça de Deus, não tem como você caminhar da mesma forma. Você pode até cometer falhas outra vez, você pode até cometer erros outra vez, mas a graça de Deus te transforma. A graça de Deus não é um jugo de consciência. A graça de Deus simplesmente passa uma voz dentro de você todos os dias: eu estou contigo, eu não te abandono, eu não te abandono, eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo Deus na sua vida, eu continuo te amando, eu continuo te amando, eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo Deus. Se você tentar compreender as coisas de Deus com a sua mente carnal, você vai à loucura. Se você tentar compreender o amor de Deus através das suas condutas, você vai se decepcionar. É por isso que Jesus fez o que fez. E Ele assinou embaixo. Deixa eu te dizer uma coisa para os irmãos, antes de entrar naquilo que eu quero entrar. No Antigo Testamento, a palavra de Deus nos fala que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tem aqui no peitoral dele 12 pedras. E essas 12 pedras representam as tribos de Israel. E ele leva essas 12 pedras no peito, porque significa que ele está levando o povo de Deus no coração. Ele está levando o povo de Deus no coração dele. E a palavra de Deus nos fala que quando ele entra no Santo do Santo, ele sacrifica primeiro para ele. E ele sacrifica para o povo. E quando nós interpretamos a palavra nessa porção, nós compreendemos que quando o sumo sacerdote era aceito, quem era aceito? Quem era aceito? Quando o sumo sacerdote era aceito, todo o povo era aceito. Se o sumo sacerdote não fosse aceito, o povo não era aceito. Meus amados, em nome de Jesus, compreenda algo. Se no Antigo Testamento, um homem que não era Jesus Cristo, um homem que não era o sumo sacerdote Jesus, tinha a habilidade de se estender diante de Deus, e Deus aceitá-lo, e por um tempo determinado, ter paz com o povo dele, porque aquele sumo sacerdote foi aceito, quanto mais agora com o sumo sacerdote sendo Jesus. É uma revelação tão simples, mas que muitas pessoas não pegam. O sumo sacerdote, que se chama Jesus, entrou no Santo dos Santos, ele também como Cordeiro Imaculado de Deus. Ele entra e a palavra de Deus nos fala que de uma vez por todas, ele oferece o sacrifício. O véu se rompe de alto a baixo e nos traz agora livre acesso ao Pai. Por quê? Porque Deus aceitou o povo? Porque Deus aceitou o mundo? Não, porque Deus aceitou ao sumo sacerdote, e porque Ele aceitou o sumo sacerdote, todos nós fomos aceitos por Deus. Isso tudo é simplesmente para te informar, em nome de Jesus, que não é nada sobre você, é tudo sobre Jesus. E quando vem para a cabeça de Jesus, é tudo sobre você. Ele é o nosso advogado, está sentado à destra de Deus Pai. Quando você comete uma falha, automaticamente tem que ser feito um juízo, tem que ser feita justiça. Mas sabe de uma coisa? Jesus olha para o Pai e fala: eles são minha justiça. Eu fiz eles justos.
Ele é o nosso advogado. Um advogado muitas das vezes não te protege só quando você está correto. Se um advogado fosse hoje uma pessoa que se forma em direito, fosse simplesmente ajudar uma pessoa que só estava correta, existiria muitos advogados hoje não cumprindo com a função. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Um advogado muitas das vezes te protege, mesmo você não merecendo. Um advogado muitas das vezes te protege, mesmo sabendo dos teus erros. E muitas das vezes, sendo ele homem ou mulher, mas homem, ser humano, ainda consegue às vezes ganhar uma causa. Quanto mais Jesus. Quando o diabo se apresenta a Deus todos os dias. A palavra de Deus fala que ele se apresenta a Deus todos os dias, para poder trazer, sabe o que? Condenação para vocês. Culpa. A sua mente. Todos os dias ele se apresenta a Deus e ele se apresenta a você. Ele se apresenta na sua mente, falar que você não pode. Ele se apresenta à sua mente e coloca pensamentos. Você nunca vai ser aquilo que Deus te chamou a ser. Você nunca vai cumprir com aquilo que Deus te chamou a cumprir. Você está nesse país para quê? Você não vai prosperar. Você nunca vai conseguir esse papel de imigração. Você nunca vai conseguir ser esse homem que você espera ser. Essa mulher que você espera ser. Você nunca vai conseguir ter um filho. Você nunca vai... Muitas das vezes o inimigo vem na tua mente, querendo trazer condenação, sabe para quê? Para que você possa se afastar desse trono de graça e falar, realmente eu não mereço esse Deus. Realmente eu sou muito falho. Esse Deus é muito santo para poder olhar para mim. Muitas das vezes nós colocamos Deus tão longe, que nós mesmos não podemos alcançá-lo. Sendo que Jesus pegou na mão de Deus, e pegou na nossa mão, e nos coligou novamente a Ele. A palavra de Deus fala assim para você não falar alguns pensamentos. Have no, I believe that in English, how is in English, take no thought, say. A palavra de Deus fala assim, não tome nenhum pensamento pronunciado, falado. Agora eu explico para vocês algo. Se a palavra de Deus nos dá essa revelação, para poder não proferir, não confessar esses pensamentos, eu falo que são esses pensamentos na qual o inimigo coloca na tua mente. Eu falo que são esses pensamentos que o inimigo quer fazer com que você fique no primeiro nível, para você não crescer, para você não avançar na sua vida. Esses pensamentos que você não vai conseguir a sua cura para o seu corpo. Você não vai conseguir ser essa pessoa que uma vez foi profetizado por Deus. Esses pensamentos que vêm sempre te condenando. Você lembra daquele pecado que você fez semana passada? Você lembra que você acabou de fazer ontem? Você lembra que você fez no mês passado? Ah, você se lembra disso? Não. Não tem como Deus. Deus não se esquece dessas coisas não, porque Deus você sabe que Deus é santo, né? My God. Muitas das vezes o diabo vem com umas verdades completamente deturpadas. Esses pensamentos é que você não pode falar, e muitas das vezes nós falamos. Capaz amanhã nós vamos falar um. Capaz quando terminar o culto nós vamos falar mais um pensamento. É uma tentação. O apóstolo Paulo disse assim, o que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. É uma batalha dia a dia, segundo a segundo. Ataques na mente. Agora eu posso dizer uma coisa. Todo pensamento que vem do Espírito Santo, que está dentro de você, que vem à sua mente, esse você pode confessar. Ao invés de confessar pensamentos que vêm do lado de fora, circunstâncias da vida, situações difíceis, seja o que for, no trabalho, na família, seja qual for a sua luta, condenações que o inimigo traz à sua mente, esse você não confessa. Mas quando o Espírito de Deus fala no teu coração, aqui dentro, e fala, você tudo pode em mim que te fortaleço, aí você confessa, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu supro as suas necessidades de acordo com as minhas riquezas, não de acordo com a América, não de acordo com o Brasil, não de acordo com Portugal, mas de acordo com as minhas riquezas em glória. Eu supro. Aí você confessa, eu vou caminhar sempre em provisão divina, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, através de Cristo Jesus.
Eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que te guarda, eu sou o baluarte na qual você tem crido, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou aquele que guarda a sua direita e guarda a sua esquerda, eu sou aquele que te segue com bondade, misericórdia, favor, abundância. Esses pensamentos é que você tem que confessar. Para de ficar ouvindo muitas das vezes pensamentos críticos. Todo mundo tem uma crítica. E não tem nada de errado em crítica. Existe crítica positiva, existe crítica negativa. Existe crítica destrutiva, existe crítica construtiva. Crítica é normal na vida de um ser humano que pensa. Um ser humano que tem habilidades, um ser humano inteligente. Todos nós aqui temos a nossa inteligência. Mas sabe de uma coisa? Deus é mais inteligente que todos nós. E muitas das vezes nós temos que simplesmente confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim que a minha graça te basta. O que isso significa? Significa que não confie nas suas habilidades. Não confie naquilo somente que a sua mão faz. Confie nas minhas habilidades. A minha graça te basta. É nas habilidades que é na mão do Senhor. Pare de ficar pensando que é você que está construindo tudo, que você está fazendo tudo, que você que se colocou na posição na qual você está hoje. Não! Deus tem te plantado, porque você é filho, Ele te ama e Ele quer ver os seus filhos favorecidos. Vocês estão comigo? Bom, então vamos falar sobre o dízimo. A palavra de Deus fala assim em Mateus 6,33. Quero que vocês prestem com bastante atenção no que eu vou estar falando. Algo muito importante que eu vou estar compartilhando com vocês hoje. E de uma vez por todas, em nome de Jesus. Eu espero que todos que estiverem aqui tenham a compreensão do que realmente dízimo significa. E qual é o coração de Deus concernente a esse tipo de assunto. Amém? A palavra de Deus nos fala em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus. Na versão Almeida e Corrigida, eu vou estar lendo. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o quê? Primeiro, fala primeiro. O reino de Deus. E a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes nós já pregamos ou ensinamos acerca desta passagem? Agora me acompanhem essa mesma passagem, mas na versão A Mensagem, The Message, em inglês. Olha só como The Message traz uma perspectiva completamente diferente, mas ao mesmo tempo não é diferente, deixa eu corrigir, não é que traz uma perspectiva diferente, traz uma perspectiva ampla, mais ampla, para que nós venhamos a compreender o que está querendo dizer aqui, primeiro o reino de Deus. Olha só, diz assim, presta atenção, diz assim, coloque sua vida na realidade de Deus. Ou seja, buscar primeiro o reino de Deus é você ter a compreensão, o entendimento, watch this, e a humildade de simplesmente deixar de viver a sua realidade e começar a viver a realidade de Deus. Então diz assim, coloque sua vida na realidade de Deus. Agora, justiça. Nós vemos aqui na Almeida e Corrigida que fala, e a sua justiça, right? Agora olha só o que está querendo dizer aqui sobre justiça. Dependa da iniciativa de Deus. My God. Busca primeiro o reino de Deus e a minha justiça é isso aqui, ó. Se coloque na minha realidade. Agora quer falar sobre justiça? Dependa da minha iniciativa. Porque pela sua própria iniciativa, não tem justiça. Pela sua própria iniciativa, você nunca pode fazer algo justo. Mas eu tive a iniciativa de, ponto número 1, estabelecer esse reino. Que eu estou falando para você buscar ele. Que é essa realidade. O reino de Deus é um reino de consciência e um reino de amor.
É um reino na qual Deus quer que você não esteja nele, ou sirva esse reino, servindo a Deus, por causa de manipulação, ou por causa de algumas pregações na qual você escutou, mas por causa da sua consciência de quem Jesus é, de quem Deus é, de quem o Espírito Santo é, esse Deus triuno. Essa consciência de quem Ele é, de quem você é e de quem Ele é dentro de você é que te traz a realidade de Deus, que é a realidade do reino de Deus. Aí ele fala assim: quando você entrar na minha realidade, presta atenção nisso, Deus falando, quando você entrar na minha realidade, dependa da minha iniciativa. Dependa daquilo que eu inicio. Ou seja, se eu tomar uma decisão de fazer algo, mesmo você não merecendo, dependa da minha iniciativa. Às vezes nós somos muito duros com a gente mesmo. A gente sempre caminha com a mentalidade que não, isso não vai acontecer, não. Amado, dependa da iniciativa de Deus. Ele é que teve a iniciativa de começar esse reino. Ou seja, é Ele que teve essa iniciativa de trazer a realidade do reino dos céus para a terra. João, o Batista, quando pregava, ele falava assim, ele falou assim: arrependei-vos, porque é chegado a nós. Ou seja, porque é chegado a nós, a realidade do reino. Agora presta atenção nisso, ele não estava falando ali para as pessoas que estavam se arrependendo e sendo batizadas. Ele estava falando aí para fariseus e saduceus que estavam olhando ele. Pode olhar a palavra de Deus, pode ler. Ele vira para eles e fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, arrependei-vos, porque é chegado não a realidade que vocês pregam, não a realidade do que vocês pensam que é Deus, mas a realidade na qual esse que é Jesus vai vir trazer a realidade da graça de Deus, do amor de Deus. Buscai primeiro a minha realidade, dependa da minha iniciativa. Ainda continuando, diz assim: dependa da provisão de Deus. Não se preocupe em perder. Olha só, é Bíblia na versão The Message. Compre uma Bíblia, a Bíblia que se chama The Message. Está lá, não sou eu que estou colocando isso aqui, está lá essa versão. Não se preocupe em perder. E continua falando assim, quando fala aqui, e todas essas coisas serão acrescentadas, na Almeida Corrigida, na The Message fala assim: você terá todas as suas necessidades cotidianas supridas. Ainda é um detalhe ainda, fala que Deus se preocupa contigo todos os dias. Não fala da sua necessidade, quer dizer, ó Senhor, agora eu estou em necessidade. Não. Todos os dias, até necessidades que você nem pensa que você tem necessidade. Às vezes você tem necessidade de largar o ego para fora. Todo dia. E Deus está te ajudando todo dia. Sim ou não? Realidade do reino. Quando você pensa em dízimos e ofertas, você tem que compreender que a economia de Deus não é firmada pelo governo dos Estados Unidos, por Washington DC. Não é firmada pela União Europeia. A economia de Deus é firmada dentro dessa realidade que a palavra de Deus está falando em Mateus 6,33. Dentro dessa iniciativa que Deus determinou. Você é justo porque é a iniciativa dele. Foi Deus que decidiu enviar o Filho dele. Porque Ele amou tanto o mundo que deu o Filho dele. A iniciativa sempre é de Deus em te abençoar. A iniciativa nunca é sua. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Tem muita gente com um senso de justiça muito alto. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Ele te encontrou. Foi Ele que te encontrou. Não foi você que encontrou Ele, sabe por quê? Porque Deus nunca teve perdido. Quando a gente analisa acerca do dízimo no Antigo Testamento,
a gente observa que Abraão dizimou. Abraão dizimou. Ponto número 1, Abraão dizimou. Em Gênesis 14, versículo 20, diz assim: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quando Abraão voltou da guerra, quando Ló, o sobrinho dele, Ló, tinha sido pego, Abraão vai para resgatar Ló. E quando ele volta dessa guerra, Melquisedeque, príncipe de Salém, sacerdote de Deus. Muitos estudos falam que Melquisedeque era o próprio Jesus. Agora presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando Melquisedeque vem e se encontra com Abraão, Abraão lhe deu de tudo. Abraão e deu tudo, e tudo lhe deu Abraão. Ou seja, I'm sorry. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ou seja, de tudo, Abraão deu o dízimo. Então o que nós podemos aprender aqui? Que não foi porque Abraão deu o dízimo, ele tinha tudo. Muitas pessoas pregam e ensinam sobre o dízimo que você só vai ser abençoado financeiramente se você der o dízimo. Se você não der o dízimo, você não vai ser abençoado, e muito pelo contrário, você vai ser amaldiçoado. A porta vai se abrir, a brecha que fala, né, você acabou de abrir porta para o diabo. O devorador vai vir e vai destruir sua vida. E depois falam que Jesus é gracioso. Agora, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: eu estou pregando contra o dízimo? De maneira nenhuma. O que eu estou ensinando aqui é que dízimo nunca pode ser dado por manipulação. Um povo feliz é um povo ofertante. Um povo feliz é um povo dizimista. Um povo que compreende que quando você faz algo no reino de Deus, seja dízimo ou seja qualquer coisa no reino de Deus, você faz por amor. O que te motiva é o amor, não é a obrigação. O que eu estou provando aqui, através das escrituras, que Abraão deu os 10% daquilo que ele já tinha. Ele não deu o dízimo e depois ele passou a ter. Jacó, movido a dar o dízimo também, foi movido a dar o dízimo. Gênesis 28, 22. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Princípio no coração desses homens, em dar o dízimo ao Senhor. Na lei mosaica, quando nós estudamos sobre a lei mosaica, em Levíticos 27, 30, diz assim: a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Em Deuteronômio 14, 22, diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. É bíblico, o dízimo é bíblico. Eu disse que o dízimo é bíblico. Agora a pergunta seria essa aqui, olha: Deus precisa do seu dinheiro? Essa é a pergunta. Deus precisa do seu dinheiro? Eu te respondo, Ageu capítulo 2, verso 8. Ageu capítulo 2, verso 8, diz assim, fique comigo, anota aí se você está tomando nota, Ageu 2, 8, ou depois você compra o CD. Ageu 2, 8 diz assim: minha é a prata, e meu o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Aí Salmo 24, verso 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, se o Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata, e se a terra é dele, e toda a plenitude, ainda fala mais, que às vezes faz religioso tremer, até o mundo é dele, e todos que habitam sobre a face da terra é dele. Muitas pessoas pensam que só é de Deus aqueles que aceitam Ele como Salvador. Ele não pagou um preço só para aqueles que aceitam, Ele pagou o preço pelo mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira.
Aqueles que aceitam Ele como Salvador, entram nesse pacto, que é o melhor pacto, entra agora nesses benefícios e privilégios que nós chamamos de salvação. Esses agora vão regozijar de salvação, benefícios e privilégios. Até mesmo aqueles que são salvos, muitas das vezes não regozijam de todos os benefícios e privilégios, porque não querem renovar a mente. Mas não significa que Jesus não pagou o preço pelo mundo inteiro. E se Ele pagou o preço, que não foi ouro nem prata, mas foi preço de sangue, significa que Ele comprou esse mundo com o sangue dele. O mundo pertence a Ele. O mundo pertence a Ele. É por isso que Ele sempre está em busca de ovelha perdida. É por isso que o Espírito Santo sempre está em busca de da dracma perdida. Perdida, é meu, se perdeu. Então Deus não precisa do seu dinheiro. Agora eu vou entrar em uma passagem, e eu quero que vocês prestem, vocês estão aprendendo alguma coisa? Vocês vão prestar atenção agora no que eu vou ensinar para vocês. Em nome de Jesus, agora a mente de vocês vai mudar. Quanto a essa passagem aqui, ó. Que durante anos foi ensinado para a gente Malaquias. Sobre roubará o homem a Deus, blá, 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 sobre questão de dízimo e oferta, vai? Eu vou mostrar para vocês biblicamente que essa passagem em Malaquias não tem nada a ver com a gente. E não tinha nada a ver com o povo na época. Deus estava falando para o sacerdote. Deus não estava falando para o povo. Deus estava falando para o sacerdote. Antigo Testamento. Malaquias, pela boca do profeta Malaquias. Não tinha nada a ver, e não tem nada a ver com a realidade da igreja hoje. Se você quer pegar uma passagem em Malaquias e convertê-la, por exemplo, hoje, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Aí você pode converter, mas não tira do contexto. Para poder colocar peso nos ombros dos homens de Deus, sobre questão de maldição, sobre questão de roubar. Vamos estudar, porque às vezes a gente fala dessa forma assim, vamos ler Bíblia. Vocês querem ler Bíblia? Malaquias 3, versículos 7 e 10 ao 10, vamos ler isso aqui primeiro, depois a gente vai como que cortar um pouco mais as escrituras. Estão comigo? Diz assim, olha só, Malaquias capítulo 3, verso 7 ao 10, eu aconselho a vocês, meus amados, a comprarem esse CD, a escutarem de novo no carro de vocês. Escute no carro de vocês, dê para alguém, em nome de Jesus. Nós queremos ver o povo de Deus dizimando e ofertando, porque é um povo feliz, porque é um povo que entende o princípio da semente e da semeadura. Olha só que interessante, Malaquias 3, 7 e 10, diz assim, desde os dias de vossos pais, desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Então a primeira coisa que nós entendemos aqui, é que é possível roubar a Deus. Isso aqui está aqui na Bíblia. É possível o homem roubar a Deus. Agora vamos entender o que é possível você roubar a Deus. Uma vez que nós já falamos que Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Então nós não estamos falando de dinheiro. Então olha que interessante, roubará. Vocês têm me roubado. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí é onde muitas pessoas tomam aí para falar que o povo de Deus, quando não dizima e quando não oferta, está roubando de Deus dinheiro. Right? Vamos interpretar isso da forma correta. Ele diz assim, olha só, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Te faço uma pergunta. Quantos aqui, eu não quero que ninguém se expresse, right? Quantos aqui nunca falharam com o dízimo? Atinge a primeira pedra.
Aí você vem falar para mim que Deus te amaldiçoou? Como é que você pode falar de um Deus tão amoroso, um Deus tão apaixonado, um Deus que foi o primeiro dizimista, e Ele não dizimou 10%, Ele dizimou tudo que Ele tinha, que é o Filho dEle, por você, porque você é o amado dEle, você é filhinho dEle, Ele te ama, Ele deu o Filho dEle, morreu na cruz do Calvário por você, e agora você está falando que esse mesmo Deus te amaldiçoa, porque você falhou com o dízimo. Guys, em nome de Jesus, não faça isso. Não insulte o coração de Deus dessa forma. Nós temos como que não interpretado a palavra de Deus por muito tempo. Hoje o pastor da Mola pregou pela manhã algo tão óbvio, e que nós temos mal interpretado por todos esses anos, de que Jesus é pobre, era pobre. Nós temos que começar a ler a nossa Bíblia, abrir o nosso coração, limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, e digo mais, não só para você, para que você agora possa ser um grande evangelista, e falar para o mundo inteiro, do Deus que agora tem sido apresentado para você, que não é muito bem aquele Deus que foi apresentado há um tempo atrás. Um Deus de graça não pode amaldiçoar os filhos dele. Já imaginou se todas as vezes que você abrisse porta para o diabo, ele entrasse e te destruísse? É por isso que o Espírito Santo vive dentro de você. Você continua abrindo porta e ele continua fechando, porque a porta que eu fecho, homem nenhum abre. E essa porta de proteção que Deus agora estabeleceu para os seus filhos, o diabo vem tentar abrir, nenhum homem abre. A proteção está ali, o amor está ali. Continuamos. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Outro ponto interessante, essa casa já é tesouro, não precisa do seu dinheiro para ser chamada de tesouro. Você não vai ao banco, você já vai ao banco com a consciência que é banco, já chama banco, porque tem dinheiro lá dentro. Não passa a ser banco depois que você coloca o seu dinheiro. Nenhum banco começa, aí as pessoas começam a depositar dinheiro lá. Não, eles já começam com uma estrutura financeira que o denomina banco. Você sabe que é provisão, para que haja mantimento na minha casa. Na época, os levitas e os sacerdotes comiam e viviam dos mantimentos e das ofertas, dízimos que eles traziam para a casa do Senhor. E se nós queremos utilizar essa passagem para hoje, então nós temos que falar que o mantimento da casa que está falando aí, não é o mantimento desse templo aqui não, ou só desse templo não, é esse mantimento da casa aqui, ó. Essa casa aqui, ó, onde habita o Espírito Santo. E quando fala roubará o homem a Deus, está falando roubar a oportunidade que você está roubando de Deus, para que as janelas do céu possam ser abertas e derramar sobre vós uma bênção tal na qual você não tenha quarto para comportar. O que você pode roubar a Deus é a oportunidade. Mas também te falo em nome de Jesus, Deus não depende da oportunidade que você dá para Ele para fazer o que Ele quiser fazer na sua vida. Agora eu vou ler o contexto para vocês, para poder provar para vocês que essa passagem não tem nada a ver com a igreja hoje, que essa passagem não tem nada a ver nem mesmo com o povo da época. Vou explicar para vocês o que estava acontecendo aqui. Contexto desse texto, olha só, Malaquias 1, versículo 6 a 9, olha só, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor, e se eu sou o pai, interessante que mesmo no Antigo Testamento, Deus estava falando, e se eu sou pai? Hello, o primogênito é Jesus. Deus já tratava aquele povo como filho, como filhos. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? O povo não está, os sacerdotes não estavam honrando a Deus, não estavam temendo a Deus. Será que parece muito o que a gente está vendo hoje em dia? Líderes que não honram a Deus, que não honram o púlpito do Senhor, que não temem a Deus.
sacerdotes, como todos nós hoje somos sacerdotes do Senhor. Muitos de nós, às vezes, não honramos a Deus da forma que deveríamos. Você já imaginou se todas as vezes que você não honrasse a Deus, Deus viesse com maldição? E diz aqui assim, olha só. Diz o Senhor dos Exércitos a vós. Vós quem? Leia em voz alta. A vós, vós quem? Então está falando para sacerdote. Essa passagem de Malaquias não está falando para o povo. Não era o povo que estava em falta. Está falando para o sacerdote. Que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Pão podre estavam colocando no altar. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego, estavam trazendo animal cego. Animal cego para o sacrificardes. É a Bíblia, está aqui. Não faz mal. Está aqui na Bíblia. Quando traz animal cego para sacrificar, não, isso aí não faz mal não, para sacrificar. Está na sua Bíblia aí? Porque na minha está aí. Levanta a mostrar na sua Bíblia. Não faz mal. Quantas pessoas hoje vêm na casa do Senhor e dá resto para Deus e falam: não faz mal, Ele aceita, Ele é um Deus gracioso. Quantas pessoas dão o resto do tempo para Deus, no dia a dia, na oração, no buscar do Senhor? Não faz mal. Aí diz assim, olha só: e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, animal aleijado, animal enfermo, estavam colocando para ser sacrificado. E ainda falava assim: não faz mal. Não faz mal. Já colocamos pão imundo. Já colocamos animal cego. Já colocamos animal aleijado. Agora vamos colocar um gripado. Vamos colocar um enfermo. Não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe e vê se ele vai te aceitar. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: agora pois, depois de vocês fazerem isso tudo, olha só, Deus está falando, depois que vocês fazem isso tudo, vocês chegam até mim e suplicai, agora pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa? Depois de fazer isso tudo, ele chegava para Deus e pedir o favor dele. Esse é o livro de Malaquias. Aí diz assim, Malaquias 1, 12, 14: mas vós profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura. Tinha camarada falando que a mesa do Senhor era impura. E o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis aqui, que canseira. Está na Bíblia. Até quando eles iam sacrificar para eles, era canseira. Vamos nós de novo fazer isso. Sacrificar. Pega lá o negócio. Esse ceguinho tá bom mesmo. Tá aleijadinho lá. Esse aí tá bom também. Volta, sacerdote. Para vir na igreja. Vamos na igreja. E sobre a passagem diz assim: alegrai-vos quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não, é canseira. Vamos lá, Jeová. Deus não precisa desse sacrifício. Deus não precisa desse sacrifício. Eu até mesmo fico vendo uma igreja de 10 mil membros como essa, Faith Fellowship Ministries. 10,000 people. 10 mil, 11, às vezes 11,000 people. E às vezes você vê num serviço, você vê 3 mil pela manhã no primeiro serviço, você vê mais 3 mil, não sei, você vê 6 mil pessoas, você vê 5 mil pessoas, não sei. Uma igreja tem 11 mil membros. Você vê uma igreja como essa aqui mesmo, que tem 110, 120 pessoas já ao nosso alcance. E a nossa consistência é de 60, 70, 75. Você vê, nós não estamos aqui de forma nenhuma cobrando, o povo tem que vir. Não, você tem direito às vezes de falar assim: pastor, eu estou cansado, não vou hoje.
É um direito que você tem. Não está obrigado a vir nem. Quem disse que a obrigação vem à igreja? Está compreendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que ser movido pelo amor. Mas realmente, quando a gente analisa isso aqui, a gente vê que o sacerdote, canseira, vamos de novo, vamos, canseira. Quantas pessoas hoje têm tomado o reino de Deus como canseira? Mas na hora de pedir o favor dele, todo mundo está preparado para pedir o favor dele. Vocês estão comigo? Ou esse negócio que está chato? É sério. É sério. Aí diz assim, olha só. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o roubado. Eles ofereciam até mesmo animais roubados. E aí? Dorme com esse barulho. Está aí na Bíblia sua? Está aí na sua? Até o roubado. Que coisa séria. Que coisa séria é essa? Eu estou fazendo isso de forma bem pausada para vocês entenderem que a coisa estava séria aqui. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Tem animal no rebanho, mas pega o mais desprezível para poder oferecer para Deus. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Aí vem Malaquias 2, 1 e 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Aí depois vem Malaquias 3. Então para que eu li isso tudo aqui? E fiz com que a mensagem como que às vezes ficasse um pouco arrastada, né? Porque você prega, você se emociona, você aplaude, aleluia, glória a Deus, mas na hora de ensinar, nós temos que ensinar. Por que eu ensinei isso aqui tudo para vocês? Para que vocês possam entender que o profeta Malaquias foi usado para poder falar com aqueles sacerdotes daquela época, que estavam oferecendo animais coxo, cego, enfermo, e até mesmo roubado. E também colocando pão imundo na mesa do Senhor. Então foi aí onde Deus veio e falou, vocês têm me roubado no dízimo, nas ofertas, porque eles estavam fazendo dessa forma. Então se eu quero reverter essa passagem para hoje, eu reverto dessa forma. Você sabe aonde é que você pode roubar a Deus? Quando você rouba dele a oportunidade dele pegar uma semente que ele te deu, para que você plante no reino de Deus, para que possa germinar ainda mais. Porque existe a lei da semeadura, sim ou não? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? E já para terminar, eu falo para vocês isso aqui, olha só. Por que eu sou contra esse negócio que fala que se você não dizimar, você vai ser amaldiçoado? Eu vou te falar por que eu sou contra. Estão comigo? Base bíblica, Gálatas 3,13. Diz assim em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então tudo aquilo que era maldição, por que vinha maldição? Porque o povo não cumpria o que Deus queria. Então como castigo ou como um resultado de não cumprir, vinha maldição. Quando você estuda Deuteronômio capítulo 28, você vê as bênçãos. Se você for assim, mas se não, aí é onde vem que? Vem aquela questão das consequências de não ter aquela obediência. Está entendendo o que eu estou falando? Mas todas essas bênçãos continuam ainda. Mas a maldição foi neutralizada na cruz do Calvário por Jesus Cristo, de uma vez por todas. De uma vez por todas. E nós temos que entender isso. Você dizima
porque você entende o princípio da semeadura, porque você entende que nós somos os financiadores dessa obra. Se nós temos estudantes hoje estudando a tempo integral em FITS Full Time, é porque você tem financiado eles. Se nós temos uma conferência que alcança mais de 170 países, é porque você tem financiado, para que esses pastores possam vir. Se há almas no mundo inteiro hoje se convertendo, aceitando a Jesus e entrando para essa nova realidade do reino de Deus, é porque você tem financiado. Então, quando você vem à casa do Senhor, e quando você trabalha todo mês, não se esqueça dos 10% que não é teu. Posso dizer uma coisa? Nem os 90% é teu. Nem você é seu. Uma vez que você deu a sua vida para Jesus, você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo, o Senhor. E tudo aquilo que diz respeito a você, e que diz respeito ao teu bolso, é dele também. Ele deixa você pensar que é seu. Porque Ele não é um Deus de manipulação. Ele quer que você o sirva com amor. A última revelação que eu quero dar para vocês, Isaías 55:10. Diz assim, presta atenção. Porque assim como desce a chuva, posso fazer uma pergunta? Respondem para mim em alta voz. Em alta voz. Eu quero entrar aqui agora focado. Vocês estão comigo? Em alta voz. Assim como desce a chuva, assim como sobe a chuva, é impossível subir chuva. Sabe o que está falando aqui? De uma realidade imutável. É tão certo como a chuva desce. É isso que a palavra está falando. Tão certo como a chuva desce. Agora olha só que interessante, olha só. E a neve dos céus, tem como a neve vir do chão? Tão certo como a chuva desce, e a neve também desce, que vem do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar. Agora presta atenção, presta atenção. Tão certo como desce a chuva, desce a neve, e para lá não volta, e dar semente ao que planta, e pão ao que come. Revelação. Não está só falando aqui de um Deus provedor, que Ele vai dar semente, e que Ele vai te dar pão. Mas sabe o que está falando aqui? Isso aqui, ó. Se eu pegar um pão agora mesmo, e colocar na sua mão, quem está com fome aqui, levanta a mão. Vamos aí, levanta a mão quem está com fome, come on. Você vê uma pizza agora na sua frente, italiana. Ah, aleluia, Jesus. Posso falar até em línguas aqui agora. Você vê um nhoque na sua frente, uma lasanha, uma picanha. Eita, Jeová. Sim ou não? Quando eu te colocar um pão na sua mão, um pão, tão certo que quando você está com fome, você pega aquele pão, o que você faz? Por que você não faz certo quando semente chega na sua mão, você planta? Tem gente plantando pão e comendo a semente. Tem gente invertendo as bolas. O dinheirinho que é para ele lá comprar leite para o filho, é o que ele quer trazer para a igreja. Mas aquele que era para trazer para a igreja, ele já comeu ele. Vocês já comeram pêssego? Gostoso, não é? Quem gosta de pêssego, levanta a mão. Gosta de pêssego? Gosta? Quando você come um pêssego, você come um pêssego carnudo, mesmo quando você pega aquele pêssego carnudo, gostoso, chega até a vazar na boca, assim, suculento. Ah, chega, vai, limpa, vai. Quando você pega aquela fruta dele, aquela pera suculenta, que sai desceu líquido assim. Nossa, está todo lambuzado, não esquenta a cabeça não. Sim ou não? Pergunta, quando você pega esse pêssego suculento, você come, aí chega na semente, você come ela? Por que você não come ela? Come ela, bobo. Come ela, é gostoso. Nunca experimentou, ela tem uma castanha dentro. É o que muita gente fala. Tem uma castanha dentro. Quando eu era pequeno, eu ficava mordendo a semente, porque tem uma castanha dentro. Come a semente. Por que você não come a semente? Porque Deus já deixou de exemplo para a gente.
planta a semente que eu tenho colocado. Regozija dos 90%, que é toda a carne do pêssego. É seu. Adão, Eva, come de tudo. Come de todas as árvores. Mas não toca naquela. Vai Adão e Eva querer comer a semente. Em busca de querer ser alguém que eles já eram. Sempre quando você busca querer ser alguém que você já é, você acaba se tornando quem você não é. Eu repito, isso é um bom quote. Pode ir, Facebook e Twitter. Quando você busca ser quem você já é, vou repetir porque meu tradutor está lá, tá bom aí, Carlos? Quando você busca ser quem você já é, você acaba se tornando quem você não é. Exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Eles eram quem eles eram. Mas o diabo chega e fala, se você comer, você vai ser como Deus. Aí, meu amigo, passou a ter uma natureza que não era dele. Você coloca de pé em nome de Jesus. Espero ter ajudado a todos. Enquanto os músicos se preparam.